Pergunta aí o que vocês quiserem aí, que eu sabendo eu respondo. Uma coisa também, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. O senhor confirma que o cangaceiro Juriti, Juriti. depois da morte de Lampião e tudo, com a entrega dos seus cangaceiros, foi ele que abriu a existência da Expedita Ferreira para Foi, confirmo, foi ele as mesmo. pessoas? Foi Até ele porque eu fiquei sabendo que ele teve uma conversa com um ex-soldado da Volante. Não, ele foi ele quem. Não foi soldado nada, foi juiz de Salvador que mandou buscar a menina. A Expedita. A Expedita estava sendo criada por um casal de vaqueiros. Era aqui do vaqueiro Severo e sua mulher Aurora. Exatamente, exatamente. E até porque foi quando veio o irmão de Lampião, o João Ferreira, buscar a menina. Foi, E ele foi. falou que só entregava para os seus avós maternos, dos pais da Maria Bonita. O irmão de Lampião, João Ferreira, ficou 23 dias na minha casa, lá em São Paulo. Me contou principalmente o início, como foi. E até porque foi quando o seu Zé Felipe, o pai da Maria Bonita, mais a dona Déa, quando eles pegaram a Expedita com o juiz de direito, eles acharam melhor que ela fosse criada pelo seu irmão aqui na cidade de Propiá, Sergipe. Foi. Ô, senhor Antônio, a arte de Joca parece que era mesmo trair, né? O seu Josias contava pra gente lá, eu acho que era verdade que ele era policial da Volante, e ele disse que Joca era tão traíra, que eles quando chegavam numa roça, quando eles estavam em alguns pontos, que ele sabia onde estava, né? Ele não precisava apertar ele não. Ele disse, não, vou levar vocês até próximo do Ibuzeiro, onde Coriço está. Aí você espera eu voltar, que é pra ele ouvir que eu tô batendo na enxada, e aí você pode atirar. O cara era traíra demais. Aí numa dessa ele deram um tiro em Coriço, não conseguiu acertar, mas ele derrubou o chapéu de Coriço, Sim. e ficou de posse de um soldado, que para puxar saco do comandante, não era um chapéu valioso, deu para o comandante. É cabível. Senhor Maria, posso fazer uma pergunta? Perfeito. Como turista, né? E além de minha família ser toda nordestina, daqui até João Pessoa, mas eu tenho uma curiosidade. Pois não. Qual a finalidade realmente do Bando Lampião? Era impor valores à sociedade? Qual era a finalidade mesmo, real dele? Tocar terror? Porque tem várias histórias que a gente ouve, né? E a gente precisa ter um posicionamento como o senhor, uma pessoa, né, que estudou tanto tempo a história do Lampião, uma pessoa mais que apropriada para poder dar um... Olha, Lampião era um indivíduo bom, um sujeito, um sertanejo, sem problema nenhum. De repente, arruma uma encrenca com o Zé de Saturnino, que era vizinho. Aí começou, aquilo foi não crescendo. Lampião só achou refúgio no bando de Senhor Pereira, esse que eu citei. Aí quando ele esteve no bando, ele ficou 2 anos no bando de Senhor Pereira. Depois Senhor Pereira, João Mário, Senhor Pereira, eu perguntei para ele, por que o senhor deixou cangaço? Você sabe por que ele deixou cangaço? Ele não podia mais andar. Problema de reumatismo. Essa chuva aí que tomou ainda ontem aqui, derrubou o homem, rapaz. Eu fui estive com ele 3 vezes. Inclusive, carta mandava para ele, tudo. Você imagina um sujeito, chefe de um grupo grande de cangaceiros, que era o caso do Senhor Pereira. Lampião andou com ele. Lampião se tornou. O Senhor Pereira foi um professor para ele. E ele chegou a confessar que, por causa de uma porcaria de doença, deixou aquela vida. Lampião não foi o único, não foi o primeiro cangaceiro, também não foi o último. Teve depois dele, o cangaço continuou. Agora,
Quando é que começou o cangaço? Eu, a Mauri, acho que começou no dia em que Pedro Álvares Cabral chegou aí, viu? Se vocês pegarem o início da história do Brasil, 4 degredados, quer dizer, 4 bandidos que estavam nas caravelas, fugiram e ficaram aqui. Quer dizer, aí já é uma força de expressão que eu estou dizendo, mas é com esse pessoal que olha, todos nós que estamos aqui somos descendentes de bandidos, viu? Queira ou não queira, eu sou paulista. O que os bandeirantes fizeram, minha gente, não está escrito, viu? Domingos Jorge Velho não, é o Pais Leme, né, Carlos? Trouxe 10 mil índios presos das missões. Quer dizer, trouxe preso, mas matou outros tantos lá para trazer. Mas o senhor perguntou uma coisa aí que eu gostaria de responder. De onde que Aliás, foi você quem perguntou. de onde que vinha o conhecimento? Sim, o conhecimento o professor. o conhecimento dos cangaceiros. Rapaz, era nato, porque todos eram sertanejos. Eles conheciam isso daqui melhor do que ninguém. Esse É o habitat natural deles. é o habitat natural. E outra coisa, eles brigavam com conhecimento de... Nunca fizeram exército, nunca fizeram tiro de guerra, nem coisa nenhuma. E dava show na polícia, no próprio exército. O Exército Nacional em Canudos, metade do Exército Nacional, quer dizer, não é pouco, enfrentando os coitados lá. É o conhecimento empírico, né? Pois é. O que motivou, na realidade, a causa real de Lampião ter invadido Mossoró? Olha, Lampião foi enganado. Macilon. Não, antes do Macilon. O Macilon foi um que estimulou, mas outras pessoas importantes, inclusive políticos. Não, pode atacar, e lá tem muito dinheiro e tal. Sempre é o danado do dinheiro que é a válvula, que é o detonador das coisas. Pode ir, que vocês vão ser felizes na viagem, não sei o quê. Quase que acaba o bando todo. E qual é a participação de Lampião com o Padre Cícero? Com o Padre Cícero, olha, a participação foi que o Padre Cícero convidou Lampião, escreveu uma carta convidando Lampião para ir no Juazeiro, que ganharia patente de capitão, e do fim deu a patente de capitão para Lampião, deu para o irmão de Lampião, que era Antônio Ferreira. E para o cangaceiro Sabino também. Sabino. E foi o irmão dele, o Antônio Ferreira, ele foi patenteado com o título de primeiro tenente do Exatamente. Batalhão Patriótico do Exército. E o cangaceiro Sabino foi patenteado com o segundo tenente. Patriótico do Floro Bartolomeu? Hein? Do fundador, o Floro Bartolomeu? Não. O Floro Bartolomeu, no dia em que Lampião saiu do Juazeiro, o Floro Bartolomeu esticou as canelas no Rio. Ah, que ele era deputado, né? Era deputado e estava como general honorário. Mas como é que tem falado aí? Foi patenteado com o título. Sim. Foi patenteado porque era a recompensa que Lampião ganharia para ajudar o governo. Exatamente, foram os termos assinados entre eles. Né? Foi. E assim, era verdade que a patente que Lampião recebeu era para ajudar o governo naquela época a combater a coluna Prestes, que era o grupo comunista liderado pelo Carlos Prestes. Aí que está. Não tem nada de grupo comunista. Carlos Prestes não era comunista ainda.
o Partido Comunista não tinha força nenhuma na ocasião. Ele era um líder de um grupo tenentista, né? Sim. Que era um grupo contrário às oligarquias da República Velha. Exatamente. Conheci 5 soldados do aspirante Chico Ferreira. E eles me contaram como foi. Eles é que acabaram com o Lampião. Esse grupo do aspirante. Tava o Zé Panta de Godoy. Zé Panta, Pedro Barbosa. O Antônio Ferreira. Antônio Ferreira não. Não, Obrigadão. Antônio Ferro. Antônio Ferro. Quer dizer, eram 5. Como é que chama aquele outro? Eu visitei lá em São Paulo. O Abdon. Abdon. Tenente João Bezerra organizou o negócio. Quer dizer, se desse certo, não tinha escapado um cangaceiro. Eles estavam em 36 e os soldados eram 49. Inclusive tinha as metralhadoras. Mas a maioria. Quer dizer, se ele consegue cercar aqui em cima, não conseguiram, porque o Aniceto pegou um grupo de 15 homens, foi lá para cima, só não, para cá, cabeceira do Riacho. João Bezerra para cá. João Bezerra aqui em cima. 40 soldados, né? Fizeram 49. Caramba, é muita gente, né? É. Para não ter nenhum sonzinho de um gatilho meio que. Puxa, Olha, quando tem que acontecer. Não só que você. Derrubaram os teus gêmeos? Pois é. bem lembrado. Ô, senhor Antônio, Opa. outra questão que eu queria perguntar para o senhor. Porque surgiu naquele dia do massacre, antes do massacre, surgiu aquela hipótese que o cangaceiro Zé Sereno, ele cobrou de Lampião que os mantimentos que tinham chegado aqui através do coiteiro Pedro de Cândido, as bebidas estavam envenenadas. Houve um boato de envenenamento. O que o senhor me fala sobre essa parte do envenenamento? Eu fui a pessoa mais amiga do Zé Sereno. Durante os últimos 5 anos de vida dele, eu ia no hospital umas 3 vezes por semana, porque ele estava internado. O que aconteceu? Ele contava vantagem. Ele queria dizer que se Lampião seguisse a opinião dele, Zé Sereno, ele estaria vivo. E não é bem assim. A história conta que, olha, em primeiro lugar, vamos dizer como é que tá, onde que estavam os cangaceiros. Aqui estava Lampião, Maria Bonita, o Elétrico por aqui. Luiz de Quinta-feira. Pedro. Luiz de Pedro estava aqui também. Quem? Luiz de Pedro. Estava um pouquinho para lá. Quando Hein? ficou a Enedina? Para lá. A Enedina fugiu para lá e levou um tiro pelas costas, que arrancou o tampão da cabeça dela. Mas o Luiz Pedro não estava indo pelo mesmo caminho e voltou? Sim, ele voltou. É a mesma direção. Voltou de lá. Para falar a verdade, eu não sei se o Luiz Pedro estava acompanhando a Enedina, a Sila, o Zé Sereno. Porque uma coisa que até hoje chama a atenção
Foi porque disse que o Luiz de Pedro, na realidade, em 1927, ele matou acidentalmente o irmão de Lampião, Antônio Ferreira. Isso é verdade. E então ele fez uma promessa com o Lampião, Foi, que que onde onde morresse, ele morresse, eu ele morreria junto com junto. ele. É. E quando se começa o massacre, aqui dentro da Grota de Angico, ele tinha furado o bloqueio das volantes. Furou. Já estava livre. E ele já estava livre e ele ouviu a Maria Bonita aqui ainda agonizando, cobrando dele a promessa que ele fez. Eu acho que Maria... Você acha que dava tempo ela fazer essa promessa? Essa é outra pergunta Ele boa. ouvi também. Ele ouviu? No meio do Luiz, tiroteio. você não prometeu, no meio do tiroteio, você não prometeu quando o capitão morresse, morria, mas dava pra falar esse alguém ouviu? Nessa Porque- hora, assim... Não, que falaram, porque que o próprio tivesse João do Bezerra lado, falou acho que para não, mim, foi mesmo. e o Mané Velho também falou, porque ele escutou. E, Eu tinha minhas dúvidas. não, pode tirar a dúvida. Aconteceu. E outra coisa, outros cangaceiros também ouviram. Apesar de tiro e tal, o sujeito está pensando em salvar a pele. Mas isso Mas aconteceu. ter coragem de volta, deve ter sido um cara Agora, muito macho. porra, eu sempre digo que eu nunca vi um cara desse jeito, viu? E até porque diz que quando ele ouviu, porque aqui o desespero e o pânico aqui toma conta da grota. Claro. E ele, quando tem furado o cerco, ele ouve ela gritar, compadre Luiz Pedro, e a promessa que você fizeste ao seu capitão? Então quer dizer que o tiroteio aqui, por estar escuro e neblinado, e ele ainda conseguiu focar Os passos do seu pai. no grito que ela deu aqui, cobrando dele. Foi. E ele foi aqui, ele foi morto aqui pelo soldado, pelo Mané Velho aqui. Mané Velho. Levou 2 tiros, não é isso? Um tiro. Um tiro. Ele voltou junto com o elétrico. Não, o elétrico já estava mandando bala aqui, que provavelmente deve ter sido o elétrico quem matou o Adrião. O senhor confirma que aqui, somente dos soldados aqui, o tenente João Bezerra, ele foi atingido 2 vezes, não é isso? Foi, Um tiro no braço, na mão, na mão. e o outro na sua coxa. Na Isso, coxa. é. Não foi isso? Foi. E foi quando ele alegou para os seus superiores, depois dessa morte do Adrião, que ele tinha sido morto aqui pelos cangaceiros aqui do bando de Lampião no massacre de Angico. Você acha que esse fato é verídico ou é contraditório? A morte do Adrião? Que ele alegou para os seus superiores para se livrar das acusações. Não, mas quem que falou para ele que teve esse tipo de acusação? É porque rolou assim, porque a gente vê outras pessoas. Não, e outros mas aí fatos. que está. Agora, falar, prova. Então, exatamente é isso, porque a gente quer tirar nossas dúvidas com o senhor, né? Pois é, Mané Velho, que era soldado, corajoso. O Mané Velho perdeu o tio lá, perdeu o primo. Ele tinha ódio de Lampião. E ele falou, não, Adrião não sabia brigar, ele falou. Porque não é todo mundo igual. Ele falou, Lampião não sabe. O Adrião não sabia brigar. Então ele foi enfrentar o cangaceiro mandou bala no peito dele. O senhor acha justo essa homenagem ao soldado Adrião aqui? Rapaz, Ele não morreu aqui, né? morreu aqui. Morreu aqui. Só que ele tem muito na viagem. Não, Eu acho que tem uma confusão aqui de espírito, porque certamente ele não é bem-vindo aqui, né? Rogério, eu perguntei pessoalmente pra dinheiro, porque eu estava com uma bolsa de remédio dele, como eu já falei. Perguntei para ele a respeito onde ele estava mais tranquilo, da farra que disse que teve aqui, que tinha comida, bebida envenenada, vinho, não sei o que e tal. Ele disse, nessa noite, que eu jamais, ele me disse, jamais vou esquecer que foi a pior noite da minha vida, não houve paz, se houve foi em outras pessoas que estavam por fora, mas com o Lampião eu estive até umas 10 horas, segundo ele, e não houve nada de bebidas.